a BR-319 pode se tornar uma realidade. Presidente, o senhor é engenheiro, né, preside o CREA. Gostaria que o senhor comentasse a situação do solo naquele trecho do meio, porque já foram gastos milhões de reais em estudos, inclusive pela Universidade Federal do Amazonas, 100 milhões aproximadamente, ou ora EIA-RIMA, ou o próprio RIMA. Como é que é o solo dessa região? Péssimo. O solo é uma tabatinga que, na verdade, ela não dá base a absolutamente nada. Ainda mais uma rodovia como a 319. E pior, os agregados nós não temos ao longo da rodovia. Para se ter agregado, você vai ter que buscar lá em Porto Velho, ou próximo a Porto Velho. Por isso foi se utilizado a época dos idos 70, ainda pelo Exército, que foi o Exército que executou a 319, o solo cimento. O que é o solo cimento? Pega o solo e se mistura com cimento para se ter a base da rodovia. Na época foi utilizado e isso continua sendo utilizado hoje. Por isso é que eu digo que se a BR-319 passar a ser realidade, muito provavelmente a gente não vai ter plantio ao longo da 319, porque o solo é muito ruim. Não dá para se plantar. Vai plantar o quê? Já se tentou ao longo desses anos alguns plantios, mas não foram à frente. Por quê? Porque você precisa de um investimento pesadíssimo para a melhoria do solo. Então não tem o que se plantar ao longo da 319. Diferente da Transamazônica. A Transamazônica, a situação era bem pior, conseguiu-se manter as pessoas na Transamazônica porque o solo era bem melhor. Então se teve um cultivo, se teve o desenvolvimento do bovino, inclusive, na região, diferente da 319. Então, existe uma discussão, é importante que esse fórum seja realizado realmente, porque acaba a população em geral e os órgãos licenciadores passam a saber realmente o que é a 319, como ela funciona e a importância da 319 para o estado do Amazonas. O senhor falou na sua fala ainda há pouco que, quando mais novo, chegou a andar com seu pai num Fusca nessa estrada, né? O brasileiro de hoje vai ter essa possibilidade do seu sagrado direito constitucional de ir e vir quando, se o governo Bolsonaro não colocou como prioridades essa infraestrutura da estrada, pelo menos até agora? Eu inclusive sugeri inclusive isso para o doutor Rafael, que comanda o fórum. Eu disse para ele que a gente, semana que vem, eu vou estar em Macapá, com os presidentes de CREA da região. E propus que a gente levasse esse fórum a Roraima, porque tem o interesse de Roraima também, para a utilização da 319, e também a Rondônia, através do CREA de Rondônia, para que esse fórum fosse mais ampliado e nós tivéssemos essa bancada lutando pela 319 também. Inclusive, incluir também o próprio Acre. Para quê? Porque nós sabemos que é político também. É importante que a gente tenha força política para transformar a 319 em realidade. Esse fórum é uma realização do Ministério Público Federal. Né? Mas o senhor viu algum político da bancada federal aqui? Eu soube que o Marcelo Ramos esteve aqui mais cedo e já precisou sair. E quem mais veio? Só ele, por enquanto só ele, mas a gente sabe que tem alguns parlamentares com interesse, é importante que a gente os chame para fazer parte do fórum, porque a gente vai precisar da luta de todos em prol da rodovia. Eu sempre falo que o amazonense ele precisa se unir mais, a bancada amazonense precisa se unir mais para que isso se torne realidade, porque eu entendo que também tem a parte política, você sabe que nós precisamos de orçamento para tudo isso, né? Por que não uma emenda de bancada com orçamento para 309? Acho que é possível, mas eu acho que a gente também tem que ampliar esse fórum, já que é um fórum federal, promovido pelo Ministério Federal, por que não nós temos Roraima, temos Rondônia e até mesmo Acre discutindo tudo isso. Para eu finalizar, presidente, o senhor pretende ainda, além da viagem que vai fazer, ou das viagens que pretende fazer aqui no Norte, também reunir um documento por parte do CREA, ainda nessa questão da BR-319? Sim, inclusive nós oferecemos ao Ministério Público Federal o CREA para a realização de qualquer tipo de levantamento de alguma dúvida que o Ministério Público Federal tenha com relação a peso na rodovia ou com relação à situação do próprio solo. O CREA se coloca à disposição, até porque semana passada nós assinamos um convênio com o Ministério Público Federal e nós temos também recursos para isso, para que nós possamos ajudar o Ministério Federal para que essa rodovia se torne realidade.
Obrigado ao presidente do CREA Amazonas, Engenheiro Afonso Lins. Qualquer momento a gente vai voltar com outras informações, porque o atual continuará acompanhando esse importante fórum de discussões aqui no CREA. Atual, 5 anos, compartilhando a verdade.